Então nós planejamos e tivemos a ideia do nome Amiguinhos da Saúde por atingir uma faixa etária, né, de maternal ao 5º ano. Montamos um planejamento, realizamos um planejamento baseado nos 8 remédios de Deus e sugerimos que as coordenadoras montassem uma oficina, isso foi em setembro do ano passado, montassem uma oficina para janeiro desse ano, como capacitação já para as professoras, para todo o grupo de professores. E os projetos que nós começamos a elaborar começamos a fazer espetinhos, né? Começamos a apresentar para as crianças a importância de comer a casca da maçã, a casca da pera. Então nós lavávamos com a buchinha, a frutinha, e depois colocávamos no espetinho para ficar uma visão diferente, um colorido diferente. E colocamos ali, fazemos um piquenique. E sempre colocando as frutas de uma maneira diferente. O corte é diferente, faz desenho nas frutas, para estimular a criança a comer a fruta. E por estar no ambiente assim de verde, diferente, as crianças vão, correm, brincam, depois vêm e comem. Então assim, eles ficam estimulados a estar experimentando. E por estar com outras crianças, também eles sentem vontade de comer, porque aí vê o amigo comendo, eles querem comer também. Na infância, é muito importante que as crianças desenvolvam bons hábitos em relação à alimentação. É o melhor momento, é o momento mais propício para o desenvolvimento de bons hábitos. A escola se torna um ambiente propício, um ambiente onde a criança tem o acolhimento do professor, dos próprios colegas, o próprio exemplo de um amiguinho para o outro. Então é o melhor ambiente. E neste ambiente a criança vai crescendo, mudando de fase, passando de fase e desenvolvendo bons hábitos na alimentação. E neste ambiente, o Departamento de Educação criou projetos para motivá-los em um novo estilo de vida, como o Encontro de Corais, que foi todo baseado nos 8 remédios de Deus. Nós resolvemos trabalhar com os alunos alguns conceitos matemáticos. Então nós montamos uma feira na nossa fazendinha, onde os alunos trabalharão troco, quantidades, valores, e todos estão muito empenhados e unidos para trabalharmos em prol à saúde das nossas crianças. O objetivo primordial foi aguçar neles o gosto, a vontade de saborear as frutas, que é a maior ou uma das maiores criações que Deus nos deixou. Então esse aspecto de saúde era vamos dizer assim, era um espaço que ainda nós tínhamos que trabalhar. E o projeto Amiguinhos da Saúde ele vem justamente abordar esse espaço que ainda nós tínhamos para trabalhar. Então ele vem trabalhando nesse sentido. Qual a ideia do objetivo? É fazer com que os nossos alunos estejam bem alimentados, saudáveis, para que o aprendizado possa ser mais de fácil assimilação para cada um deles. E obviamente esses costumes eles acabam se espalhando pela escola, na vida do aluno. É um momento ideal de se plantar um projeto, de interferir na vida da criança na questão da alimentação. É esse, porque ele vai crescer ao longo da vida com essa ideia, com essa visão, com esse hábito saudável. Eu percebi, eu tenho visto o bem que essa mudança fez para mim, tanto na questão, né, da saúde física quanto do lado emocional. Eu tenho visto como os exercícios físicos e a alimentação acrescentou para mim.
E no dia da palestra com a nutricionista, eu vi a necessidade de estender isso para os meus filhos. Então eu vi quando a nutricionista falou sobre as doenças das crianças, que até algum tempo atrás eram doenças em pessoas idosas, né, como a diabetes, o colesterol. E aí eu vi a necessidade de estender esse bem que eu, né, tenho sentido, eu estender para os meus filhos também, né? Então eu aboli o doce, refrigerante. Esses dias eu fui fazer algo que eu tinha o hábito de fazer frito, eu preferi fazer assado, né? Então pequenas mudanças assim que eu tenho acrescentado para eles também. Sim, eu posso perceber que há dentro de casa, dentro da nossa casa, uma preocupação maior, até com os filhos, né? Embora são muito jovens agora, mas nós já nos preocupamos com o crescimento deles, né? Para que eles cresçam já com essa base, com essa preocupação, com a alimentação, com a questão da saúde, a saúde física, que é importantíssima. Então, no dia a dia, nós temos falado com eles sobre essa importância, essa mudança de hábito, como isso vai afetar eles no futuro. Eu acho que isso tem contribuído bastante na vida deles. Eu comecei a comer mais fruta, parei de comer tanta besteira, doce, mas comecei a comer menos salgado, mais exercício físico, comecei a ir constantemente pro clube, jogar bola, nadar. E foi o que a minha mãe falou, que eu comecei a fazer caminhada, voltar para casa andando e tá melhorando bastante. O que eu achei mais legal, né, foi porque muita gente, sabe, sempre trazia salgadinho, essas coisas, e aí a gente começou a mudar, né, trazer mais fruta, mais suco, para sempre a alimentação estar sempre em boa condição. Eu acho legal a escola ter essa preocupação, né? Além de se preocupar com a educação social, se preocupar também com a saúde, com a parte espiritual. Eu fico contente, né, de ver que a escola continua o que eu começo em casa. Quando nós pensamos na parte física, logo nós fazemos uma conexão com a saúde e o bem-estar das pessoas. Ter um corpo são para ter uma mente sã. Uma mente sã vai fazer com que a criança raciocine melhor, pense melhor. E uma pessoa que tem um corpo são e uma mente sã vai ter um relacionamento muito mais próximo com Deus. Então, o grande objetivo dos Amiguinhos da Saúde é formar crianças que cuidem do corpo por ser o templo do Espírito Santo. Uma criança que aprende desde cedo a cuidar do seu corpo, comer de maneira adequada, né? Beber de maneira adequada, movimentar-se, dormir, né, de maneira apropriada, ela terá uma inclinação muito menor para o experimento dessas novidades, dessas coisas, para comprometer a sua mente, a sua existência. Né? Portanto, você, pai e mãe, né, que mantém e que está trazendo os seus filhos para uma unidade de ensino que preza esses princípios, esses valores do cuidado do corpo, porque nós acreditamos nisso, nós recebemos uma herança maravilhosa, um tesouro maravilhoso esse nosso corpo, nossa mente, né? Funcionamento do nosso coração. Então nós fazemos tudo para estudar a fisiologia, para compreender. Né? Então, tenha certeza, esse é o maior investimento que você está fazendo. Não é? Você vai colher frutos espetaculares, maravilhosos, extraordinários. Vale a pena. Continue. É uma semeadura que produz ricos resultados.
projeto Você é o que você come, na verdade pensávamos que iríamos trabalhar apenas com alimentação. E verificamos que não. Trabalhamos sobre exercício físico, sobre abstinência de álcool, dizer não às drogas. E com muitas atividades desenvolvidas na sala de aula, os alunos hoje têm condições de dizer não para algumas coisas e ter a certeza do correto. Por exemplo, nós tivemos aqui no colégio diversos depoimentos de alunos que tiveram alguém da família que era envolvido com drogas, com álcool. Eles se predispuseram a contar a sua realidade e isso, além de outras pesquisas efetuadas também em casa e em sala de aula, proporcionaram não somente as atividades que vocês puderam presenciar, mas principalmente a ênfase de atitude do que eles devem ou não fazer. Bem, a Associação Paulistana elaborou esse projeto para toda a rede. Encaminhou para a nossa coordenadora Maria, que nos reuniu, e a partir daí nós começamos a nos mobilizarmos, né? E eu acompanhei o tempo todo esses alunos. Eu apresentei o projeto, porque a minha disciplina é redação, então eu trabalhei o gênero história em quadrinhos. E a partir daí a gente fez um passo a passo. Então eu pedi que eles fizessem uma pesquisa sobre os benefícios e malefícios do chocolate, para eles se conscientizarem do consumo do chocolate. Fizemos as pesquisas dos 8 remédios de Deus, a alimentação bíblica e os benefícios e malefícios do chocolate. Isso foi pensado para que os alunos tenham consciência do que Deus fez para nós. O projeto começou com um trabalho que a nossa professora de português pediu, que poderia ser tanto como peça, como desenho e como um depoimento. Eu dei o depoimento sobre meu pai. Ele é alcoólatra já faz muito tempo. O meu pai, devido ao álcool, ele acabou traindo a minha mãe e outras coisas, e eles se separaram, acho que eu tinha por volta de uns 6 ou 7 anos. E eu vivi muito tempo sem ele, não sem vê-lo, mas a gente só se via de 15 em 15 dias, e isso se desse tudo certo, porque muitas vezes ele marcava comigo de sair, e mesmo assim ele não saía, ele me deixava na mão. Quando meu pai não estava alcoolizado, a gente ia para shopping, assistia filmes, ia para parque, ia sair para algum restaurante. E era bem divertido, ele era uma pessoa muito engraçada, né? A gente almoçava na casa da minha avó, aí depois do álcool tudo isso daí mudou. Quando ele bebe, ele fica muito revoltado, ele fica muito bravo. Então ele brigava com todos ao redor, incluindo minha avó e meu avô, que ele morou um tempo na casa com eles, e ele brigou muito com eles e eles acabaram tirando meu pai de casa. Então a gente não almoça mais junto, de sábado ou domingo, e dificilmente a gente sai. Geralmente nos últimos anos a gente só sai nos dias dos pais. O álcool, ele estragou não apenas a vida do meu pai, como a vida das pessoas que estavam ao redor dele. E esse projeto de O que você é o que você come conscientizou muitas pessoas do colégio a não tomarem as atitudes que as outras pessoas tomam em relação a drogas. Depois desse projeto, eu descobri o caminho certo que eu devo andar. E por isso, eu decidi fazer diferente do meu pai. Nós, antes de fazermos o slogan, ouvimos muitos depoimentos na sala de aula e os depoimentos nos ajudaram a perceber, a reforçar que o álcool não faz bem pra gente e que não devemos nem experimentar o primeiro gole. O slogan que a gente criou, a frase é pare, pense e mude, porque eu acho que resume bem toda a história. E aqui a gente quis demonstrar que depois que você experimenta ou depois que você se torna viciado, você não consegue sair disso. É um ciclo que não se quebra nunca. Então você simplesmente fica preso a isso. Você não consegue ir sozinho, você não consegue largar da bebida. O depoimento que mais me tocou foi do Gabriel, que ele conviveu com aquilo dentro da casa dele e ele também decidiu, através da vivência dele, que ele não queria aquilo para a vida dele. A história do Gabriel reforçou ainda mais do que eu pensava sobre álcool.
porque ele mostrou pra gente, contando a história dele, que o álcool destruiu não só a vida dele, como do pai dele e de todo mundo que estava em volta. Então acho que isso me fez reforçar que eu não quero isso pra minha vida, nem pra minha família, nem para as pessoas que gostam de mim. O que nós temos de enfatizar é que os alunos já chegam ao colégio com algumas posturas tomadas, mas o nosso papel é enfatizar para que eles tenham certeza de tomar a decisão correta. E isso contribuirá em muito com a sua vida, com a sua família e com o nosso colégio. A obesidade infantil apresentou um grande aumento nas últimas décadas e se tornou um grande problema de saúde pública. O Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP possui em parceria com a FIFA um laboratório de estudo do movimento. A equipe desse projeto, preocupada com a saúde das crianças, fez uma parceria com as escolas adventistas da Associação Paulistana. Nós localizamos a população de risco, que são aquelas que têm o IMC aumentado, as crianças que já estão em quadro de obesidade. E trazemos para cá, orientamos os pais. Porque quando a gente fala em obesidade, o pai acha bonitinho, fofinho, mas talvez desconheça o risco metabólico que a criança está correndo. Nós reproduzimos com as crianças todas as condições de análise que um jogador teria. Só que nós temos um enfoque de exercer um trabalho de não só prevenção, mas atuação na obesidade infanto-juvenil. Os pais acompanham todo o processo de exames clínicos e de avaliação nutricional pelos quais a criança passa. Eu achei muito interessante e bastante proveitoso, uma oportunidade para não apenas de contribuir para a saúde de outras crianças, como da dele também. Hoje a gente está aqui no Hospital das Clínicas, então a Paulistana hoje tem um livre acesso dentro do Hospital das Clínicas para que a gente possa divulgar esse projeto. As crianças mostraram-se dispostas a enfrentar o novo desafio. É bom que a gente vai emagrecer, é meio difícil essa dieta que eu tenho que fazer, anotar tudo. É legal. Durante 3 dias quentes e intensos, os professores das escolas da Paulistana e da Associação Paulista Sudeste participaram de um programa de capacitação e treinamento. Foi o último evento em que o Departamento de Educação dos 2 campos esteve junto. Tanto a APSE quanto a Paulistana, elas ficaram bem servidas de escolas. Elas estão bem estruturadas, bem organizadas e com todas as possibilidades de crescimento. E estamos juntos, os 2 campos, a Paulistana e a APSE, fazendo essa capacitação. Ele marca o início da capacitação dos professores dessa nova associação, que atinge o ABC e a Baixada Santista. E nós, como educadores da APSE, acreditamos na qualificação do professor. Além de receberem palestras sobre diversos temas importantes a respeito da experiência em sala de aula, os professores participaram de oficinas, momento em que trocaram experiências e discutiram melhores estratégias de ensino. É muito gratificante, né? Porque vão fluindo as ideias, né? A gente troca as experiências, é muito interessante, muito legal, bacana, muito construtivo. Eu acho extremamente importante esse evento porque junta uma galera que fica dispersa durante o ano. E aí você sai do seu universo de sala de aula e começa a enxergar outros universos, assim. E aí você vai adquirindo experiências com outras pessoas e você vai crescendo e também fazendo com que outras pessoas cresçam. É importante você identificar que existem outros mundos além do seu, assim. Isso é muito importante para mim. Hoje nós vamos aprender sobre os direitos das crianças. Todas as crianças são iguais. Toda criança Tem direito de um nome. precisa se sentir segura. Toda criança tem direito de alimentação E um bom lar.
boa educação. Ter o direito de ser socorrido. Normal. Ao amor dos pais e proteção. Toda criança tem direito de brincar. Toda criança tem direito a crescer em um lar de amor, segurança e paz. Uma das fases mais importantes na vida do estudante é o ensino médio. Quando chega essa época, o aluno tem que começar a pensar qual carreira profissional ele vai seguir. Aí vem as famosas provas, vestibulares, Enem, toda essa maratona que é capaz de deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas o Colégio Adventista decidiu ajudar os seus alunos a se prepararem melhor para essas provas. O simulado a gente faz no primeiro ano, no segundo e no terceiro, justamente para prepará-los para o vestibular. Cada bimestre eles se preparam com as disciplinas que eles já estudaram no bimestre e cai todas as disciplinas. Então muitos alunos realmente levam a sério o simulado. Então muitos se preparam realmente para o simulado porque eles vão fazer vestibular, principalmente o pessoal do terceiro ano. Eles realmente se preparam porque eles querem levar a sério o vestibular no final do ano. E como forma de incentivar o aluno a estudar tanto para o simulado como para os vestibulares, uma pontuação é acrescentada na sua média final de acordo com a nota que ele tirou na prova. O simulado auxilia não só na questão pedagógica e no conhecimento do aluno, ele serve também para que o estudante prepare melhor o seu lado psicológico, para saber lidar com todas as dificuldades que essas avaliações tão importantes trazem junto. Dá pra ter uma boa noção de como vai ser, né? Até porque quem não vai de treineiro nos outros anos já sabe como funciona o negócio de gabarito e como organizar o seu tempo para responder todas as questões. Eu acho que o importante é você prestar atenção nas aulas. O que eu faço é anotar exatamente tudo que o professor fala e depois ele passar um resumo da matéria, eu pego a apostila e faço mais um resumo para se preparar antes para as provas. E quando chega no simulário, você tem mais ou menos uma ideia de como vai ser no seu vestibular de verdade. É toda aquela pressão, né? Todo aquele nervoso, mas é prestar atenção em tudo e ter uma noção de como é, né? Tipo, Enem, FUVEST, eles pegam um pouco de tudo e a gente já tem uma experiência assim no colégio. Vai para o Colégio de Santos. O Departamento de Educação da Associação Paulistana promoveu mais uma edição do Adventure School do Conhecimento. O evento aconteceu no Colégio de Diadema, reuniu alunos de todas as escolas do campo. Esses alunos, eles se preparam durante meses, eles passam por uma seletiva lá no colégio e vêm representar a sua escola em 3 áreas: ensino religioso, português e matemática. Participaram da competição os alunos do 6º ano até o ensino médio. Um dos objetivos do Adventure School do Conhecimento é fazer com que os alunos desenvolvam suas aptidões intelectuais, além de realizar provas sob pressão e também concentração e disciplina. Para nós também é muito importante eles terem esse momento dessa avaliação, onde eles desenvolvem a concentração, eles analisam cada questão, eles têm as questões elas abrangem muita leitura e interpretação. E isso é o que o mercado lá fora está pedindo, principalmente as avaliações do Enem, os vestibulares. Então é uma preparação também para esses alunos estarem mais focados. Para o aluno do Colégio de Diadema, Julian Stein, a prova serviu como uma prévia das outras que virão pela frente, como a prova do Enem e os famosos vestibulares. Achei que a prova foi boa esse ano, umas questões bem pertinentes com bastante chance de cair no Enem. Eu acho que ajudou sim, porque você acaba estudando para uma prova desse nível, você também acaba estudando para o Enem e todo mundo tem capacidade, todo mundo pode fazer. Eu acho que ajudou bastante para estudar, mas pela pressão, a concentração e o medo, porque o Enem dá um pouco de medo assim, e eu acho que foi para treinar mesmo, valeu a pena. Eu me lembro quando a internet era discada. Eu me lembro quando tinha que revelar os filmes para ver as fotos. Eu me lembro que na biblioteca só tinha livros. Eu me lembro que as aulas de informática eram só no laboratório. Eu me lembro que na aula de matemática eu só usava o lápis. Eu me lembro que estudar geografia era só com atlas. Eu me lembro quando o professor escrevia com giz. Eu me
que uma vez foi normal, agora é história. Educação Adventista, compromisso com seu futuro. O Departamento de Educação da Associação Paulistana promoveu mais uma edição do Adventure School Esportivo. O evento aconteceu no IASP, em Hortolândia, e reuniu cerca de 900 alunos das 15 unidades escolares. A programação vai além das competências físicas, dos jogos e premiações. Ela ensina muito mais aos estudantes. O aluno ele vai aprender a conviver com derrotas, com vitória, isso é trabalhado todo um emocional, é feito todo um preparo, mas não é só isso também. Eles desenvolvem um relacionamento com outras unidades escolares, conhecem novos amigos, formam uma amizade saudável. Esse evento ele ajuda a estreitar, a fortalecer os relacionamentos. Então, relacionamentos de aluno com aluno, do aluno com professor e do aluno com colégio, que a gente chama família. São 3 dias de competições e os alunos são divididos em 5 modalidades: atletismo, tênis de mesa, queimada, natação e voleibol. Para alcançar os melhores resultados, a preparação e os treinamentos começam bem antes, em cada escola. O treinamento ele é muito importante porque eles precisam desse amadurecimento, né? Nós tivemos mesmo realmente o treinamento em todas as modalidades, em todas as categorias e assim, o principal que foi passado para eles é essa importância de ser humilde, honesto e responsável pelaquilo que está fazendo. E para os alunos, participar do Adventure School é uma experiência inesquecível. Para mim é uma alegria, um esporte, um encontro de várias escolas e alunos que se ajudam para poder que vença o melhor, né? Que tenham um melhor desempenho. A gente aprimora a nossa atividade em equipe, nosso aprimoramento no esporte também, mas também tem a ver com a religiosidade, com a nossa junção, a nossa amizade com outras escolas, fazendo novos amigos. Gabriel, acabou. Tudo que é bom dura pouco, Augusto. Foram 3 dias de competições agitadíssimas e o sentimento agora no final é de dever cumprido. Relacionamentos, amizades, interatividade. Como você pode ver, não é à toa que este é o evento mais festejado pelos alunos da Paulistana. Investir no futuro é investir em tecnologia audiovisual, uma ferramenta poderosa no processo de ensino. Todas as unidades estão equipadas com essa tecnologia. Já são 110 salas equipadas com lousa eletrônica e recurso de multimídia. O professor, com muita facilidade, tem acesso ao conteúdo da internet, apresentação de PowerPoint, visualização de filmes e utilização de diversos recursos eletrônicos na transmissão do conhecimento. A lousa eletrônica ajudou muito no nosso desenvolvimento escolar, pois quando os professores estão passando a matéria, eles entram na internet e nos mostram o conteúdo e imagens sobre o que estamos estudando. E na aula de português, com a internet, ficou muito mais fácil entender a análise morfológica. Eu gostei muito do notebook em nossa sala de aula, facilita muito para nós. Antes a gente tinha que ir para o laboratório usar o computador. Hoje a gente pode usar na sala de aula. Hoje em dia não dá para imaginar os alunos sem internet, sem computador, sem televisão, sem os seus videogames. E ficaria muito difícil para nós, dentro da sala de aula, competir com essa tecnologia usando livros, lousa e giz. Então, o investimento que é feito em tecnologia na educação adventista facilita muito o nosso fazer pedagógico dentro da sala de aula. Ensinar os alunos com as ferramentas que eles têm em casa, como internet, jogos eletrônicos e o próprio computador dentro da sua sala, em cima da sua mesa, facilita muito o nosso trabalho e cria uma interatividade muito maior do aluno com a matéria. No Colégio Adventista de Vila Yara foi inaugurado o primeiro modelo de biblioteca tecnológica. Bem, a ideia nesse momento foi integrar basicamente a estrutura da biblioteca com a tecnologia. Então, a tecnologia ela não vem para substituir o livro, em si para agregar, né? Então, ela vai abrir as fronteiras visual e trazendo o aluno à interatividade. Hoje a gente pode transpor esse aspecto com a tecnologia de touchscreen, com os e-books. A TV de LCD no ensino fundamental é mais uma ferramenta no serviço das atividades em sala de aula.
O contato com a tecnologia digital começa bem cedo na educação infantil. Os netbooks, sucesso no mundo todo, chamam a atenção no primeiro contato da criança. Digitar as primeiras palavras é fascinante nesse processo de aprendizagem. O domínio da informática para esses pequenos usuários acontecerá de forma diferenciada e produtiva em sua carreira estudantil.